Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo. Seja bem-vindo. Prazer te encontrar aí novamente. Fico sempre muito feliz, agradecido a Deus por ter você aí do outro lado, por você acessar diariamente esse canal, por você ser uma daquelas pessoas que nos acompanham aqui. Eu fico muito feliz, agradecido a Deus pela sua vida. Que Deus possa estar abençoando sua vida, sua casa, sua família, abrindo todos os dias o nosso entendimento para nós compreendermos cada vez mais a palavra de Deus e vivermos vidas, que glorifiquem a Deus, que agradem a Deus. Estamos estudando a Bíblia de forma expositiva, versículo por versículo, e eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, nós hoje vamos para o 7º estudo em 1 Coríntios 15, hoje 1 Coríntios 15, versículos 20 a 23, a gente segue aqui, não é? Paulo deixa de lado agora a hipótese negativa. Se você acompanhou o estudo anterior, você percebeu, Paulo trouxe algumas negativas, né? Se Cristo não ressuscitou, então ele vai trazendo algumas consequências. E agora ele vai afirmando, não é? Que Cristo ressuscitou. Ele é as primícias, ou seja, a ressurreição de Cristo é o início de uma colheita gloriosa, a nossa própria ressurreição. O túmulo vazio não é apenas uma prova da vitória, mas é a promessa da eternidade. Vamos ler? 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Texto precioso, né? Ele é a primícia. A ressurreição de Jesus é o início, desta colheita gloriosa, conquistada ali na obra da cruz. Paulo diz: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa certeza, ela muda tudo. Essa certeza, ela muda totalmente a expectativa, ela muda a perspectiva, ela muda. Cristo ressuscitou. E Paulo declara isso com força. Isso não é teoria, não é símbolo, não é metáfora, é fato. E esse fato, ele muda tudo, muda a nossa fé, muda a nossa esperança, muda a nossa eternidade. Cristo ressuscitou. John Stott diz: a ressurreição é o ponto de partida da nova criação. Tudo começa ali. E Paulo diz: sendo ele primícia dos que dormem, a garantia da nossa ressurreição. Primícia, eu não sei se você conhece essa expressão, é uma expressão recorrente na Bíblia. Primícia fala dos primeiros frutos da colheita, oferecidos a Deus como um sinal de gratidão, de reconhecimento, e também como uma forma de garantia do restante. Cristo é as primícias e nós, o restante da colheita que vem. Por isso Paulo diz: sendo ele a primícia dos que dormem. A ressurreição de Cristo é a certeza de que a morte não terá a última palavra sobre nós. A morte veio por um homem e a ressurreição também. Por que eu digo que a morte veio por um homem? Adão. Adão foi o que pecou e a partir dele, diz a Bíblia, a morte passou para todos os homens. A obra de Cristo lá na cruz trouxe para nós a vida eterna, a ressurreição através de Cristo Jesus. Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida. Paulo mostra que a história da humanidade tem dois protagonistas. O primeiro, Adão, que caiu, e o segundo, Adão, que venceu, que foi Cristo Jesus. MacDonald, no seu comentário, eu gosto muito de MacDonald, nos comentários dele, ele diz: Adão nos levou à sepultura e Cristo nos levará à glória. Louvado seja Deus por isso, Todos serão vivificados em Cristo. A promessa da vida eterna está em Cristo. Todos os que estão em Cristo ressuscitarão. A morte não é o fim. A morte não tem a palavra final na vida daqueles que creem em Cristo. Ela é apenas uma porta. A vida eterna é garantida
pela vitória de Jesus sobre a morte. John Wesley dizia: a morte é apenas o sono dos santos. A ressurreição é o despertar glorioso. Cada um por sua ordem, o plano divino, ele ainda está em andamento. Cristo ressuscitou primeiro e depois virá a nossa vez. Isso na sua vinda. A ressurreição tem ordem, tem propósito, tem tempo, e Deus está conduzindo tudo com perfeição. O texto diz, não é? Como todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua ordem, tem um plano dele, tem um propósito, tem o tempo. A ressurreição é uma colheita em etapas. Cristo é o primeiro e nós somos os próximos, e assim o Senhor vai cumprindo o seu propósito. Mas a vitória já é garantida para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós podemos olhar isso na nossa vida, né? Na nossa realidade do dia a dia, daquilo que nós vivemos, proclamando essa esperança da vida eterna. Irmãos, nós anunciamos que a morte não é o fim, que a ressurreição é a nossa esperança viva. Nós não temos e não vivemos desesperados como aqueles que não têm esperança, porque nós cremos na obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Nós somos consolados na certeza da ressurreição. Em Cristo todos serão vivificados. Nos momentos de luto, de dor, nós lembramos a vida eterna, a ressurreição para aqueles que dormem em Cristo Jesus. Nós precisamos ensinar isso e viver isso. E pensar, será que eu tenho vivido com esperança na ressurreição? Será que eu tenho essa convicção no meu coração? Será que nós temos proclamado isso com clareza? Nós temos consolado os que sofrem com essa esperança? E nós temos, será que, celebrado a vitória de Cristo como primícia? Lembramos isso. A ceia do Senhor, nós recordamos isso semanalmente. Hoje, nós agradecemos a Cristo por isso. A ressurreição de Cristo é uma garantia para nós. Cristo ressuscitou como primícias. E nós ressuscitaremos com Ele. Você tem essa certeza no seu coração? A morte veio por Adão, mas a vida eterna veio por Cristo Jesus. A ressurreição é uma colheita divina. E como é bom saber que nós estamos incluídos nela, não é? Nós que cremos em Cristo Jesus, nós que já descansamos nele, nós podemos viver com essa certeza. A igreja deve viver e proclamar essa esperança com convicção e alegria. A ressurreição de Cristo é garantia da nossa. Ele é a primícia e nós somos a colheita. Eu termino esse estudo de hoje com John Wesley. John Wesley ele dizia assim, John Stott, aliás, ele conclui dizendo: o túmulo vazio é a promessa de que um dia todos os túmulos dos que estão em Cristo também se abrirão. Aqueles que morrem em Cristo, eles um dia vão sair dos seus túmulos também. Eu creio nisso. Eu creio no que a Bíblia diz. E eu vivo nessa esperança. Aqueles entes queridos nossos, aqueles amigos, irmãos que já dormiram em Cristo, um dia ressuscitarão. É uma promessa, é uma realidade. Cristo é a primícia e nós somos o restante da colheita. Que o Espírito Santo nos enche de esperança, que Ele nos firme nessa promessa e Ele nos leve a viver como quem já tem a eternidade garantida, não como aqueles que vivem nesse mundo sem esperança, em desespero, em incertezas, mas como homens e mulheres que já creem na obra redentora realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo. Eu te espero no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.